Senhoras e senhores, acabei de voltar. Hoje é o dia do meu aniversário. Fui celebrar o meu aniversário com alguns amigos e vendo o jogo do Brasil. E sim, teve que ser na emoção. Brasil 2, Japão 1. Foi na emoção, foi muito, mas muito na emoção. Eu praticamente gritei, não sei como é que eu tenho voz ainda para falar ou para fazer esse vídeo, mas foi um jogo muito bom, ao mesmo tempo muito emocionante, muito angustiante, muito agonizante. Foi difícil. A cada momento que o Japão pegava na bola, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu estava num lugar que tinha bastante barulho. Eu acho que eu não vou colocar nenhum vídeo sobre o local onde eu estava, porque é muito barulho que nem dá para filtrar o áudio. Mas foi na emoção, teve que ser na emoção. Um Brasil e Japão, um jogo que eu falei no jogo passado, no vídeo passado praticamente, eu ainda estou aqui muito eufórico. Eu falei no vídeo passado que praticamente seria um jogo muito difícil para o Brasil. O Japão é um elenco coletivamente muito bom. É um elenco que quando está a vencer vai jogar fechado. Se não tiver a vencer, é uma seleção que quando tem a bola sabe trabalhar bem e sabe incomodar, e realmente incomodou bastante o Brasil e foi muito na emoção, foi muito na emoção. Essa imagem representa praticamente o que foi esse final de partida, onde o Brasil no final acabou dominando o jogo por completo, embora o jogo tenha começado de um jeito mais dividido, um Japão que segurava mais a bola, incomodava e de vez em quando o Brasil tentava o contra-ataque, mas não acontecia. Mas depois o jogo mudou e teve uma outra cara. Por quê? Porque logo no início o Brasil acabou, depois da pausa para hidratação, teve um erro aí na saída de bola, que foi um dos grandes erros que hoje teve bastante. O Brasil errou muita saída de bola, mas muita saída de bola, e o meio de campo estava com muita dificuldade de ter essa saída de bola, essa progressão, conseguir levar a bola até o meio de campo e depois chegar até o reduto ofensivo ou o reduto defensivo do Japão, e não conseguia. Por quê? Teve esse lance onde o Danilo, que poderia muito, mas muito ser muito mais vaiado do que foi, porque realmente onde eu estava vendo o jogo as pessoas estavam muito irritadas com ele, porque ele errava alguns lances, e na saída de bola e ele praticamente poderia ter ganhado mais terreno, acabou tentando passar para o meio de campo. Eu não sei se era para o Bruno Guimarães, mas ele acabou errando, e vamos ver aí o lance, e ele fez o passe, aí o jogador do Japão pegou. Casimiro poderia ter fechado e ter matado o lance com antecedência, mas não deu e foi o gol do Japão. O Alisson também, eu não sei, não vou culpá-lo, mas estava muito à frente da baliza, um pouquinho adiantado, não sei porquê, mas é um lance que não deu para defender, e o Casimiro poderia muito bem ter matado o lance a partir daqui desse meio de campo. O lance seguiu, o Danilo perdeu, nesse lance aqui dava para o Casimiro ter parado e ter ganhado o amarelo, era bem melhor, porque foi isso que aconteceu contra a Croácia, mas o Casimiro não conseguiu praticamente segurar, e o jogador do Japão, não lembro o nome dele, fez o gol, e 1-0 para o Japão contra o Brasil, num jogo que já estava aí aos 35 minutos do primeiro tempo mais ou menos, e o Brasil começou a jogar um pouquinho mais recuado, meio desesperado, e o Japão começou a se fechar, a ir pouco para cima, embora dominava um pouquinho do jogo, e o primeiro tempo praticamente terminou 1-0 para o Japão. Poderia ter sido até mais para o Japão, ou ao mesmo tempo poderia ter sido empatado, porque o Brasil teve alguns lances no primeiro tempo, mas logo que o Japão marcou, o Japão se fechou tanto, mas tanto que não dava para jogar, não dava para jogar. O Brasil tentou de tudo, parecia que eles estavam jogando uns 300 contra 11 do Brasil e não dava para jogar. O Japão vencia e praticamente era um jogo que estava muito bem e muito ao seu favor, porque o Brasil, por mais que tentasse várias vezes, o Japão era muito eficiente defensivamente e não encontrava espaço. O Brasil não encontrava espaço para poder perfurar e assim tentar empatar o jogo, e o primeiro tempo finalizou desse jeito. Bom, Carlo Ancelotti poderia ter várias opções, e muitas pessoas que estavam até ao meu redor questionaram por que não use um Neymar, porque um jogador 10 é um cara criativo, é um cara que pode encontrar algum espaço, achar alguma brecha, assim como aconteceu também contra a Croácia na outra Copa do Mundo, que a Croácia estava totalmente fechada. O Neymar sozinho, entre muitas aspas, claro, usou aí jogadores de tabela, mas acabou fazendo o gol. Então poderia ter, sei lá, tirado algum coelho da cartola e fazer alguma diferença, porque o Japão estava jogando muito recuado e muito fechado, e talvez o Neymar seria a resposta. Porém, teve aí um comentário do próprio Carlo Ancelotti, que foi questionado ali na Cazé TV por que o Neymar não jogou, e aí tem a resposta dele. Vamos ouvir. Você conhece a torcida brasileira, por que o sim para o Endrick e o não para o Neymar? Stavo esperando o Neymar na prórroga. Falei com ele, se não vamos a empatar o jogo, entrava minuto 60, minuto 65. Hemos empatado o jogo, não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha controle do jogo.
Te agradeço e parabéns. Essa é uma das coisas que o Ancelotti tem muito. Ele não gosta, não é um treinador que do nada fica louco e vai ter que fazer alterações drásticas numa partida porque precisa do jogador X ou B, apesar do Brasil ter bastante opções no banco. E ele falou, ele conversou com o Neymar entraria entre os minutos 60 a 65 para tentar fazer alguma diferença porque ele não queria mexer muito na estrutura e na base da equipa que ele tinha e dava para entender, e foi o que eu falei em outros vídeos. O Brasil já está tendo uma identidade de jogo, porém vai sofrer bastante com algumas seleções que têm o calibre, como por exemplo o do Japão. O Marrocos foi também difícil, porém o Japão eu acredito ser melhor que o Marrocos em termos de organização, saída, estrutura e um sistema defensivo e o Japão, aliás, só para não complicar, deu muito trabalho e o Neymar poderia muito bem abrir esse sistema defensivo, mas não. Carlo Ancelotti estava pensando numa prorrogação, por quê? Porque o Brasil acabou, né, eu tinha empatado depois que o Endrick praticamente chegou, entrou aí no lugar do Paquetá, que saiu substituído. O Brasil começou a abrir as opções, começou a ter mais lances. O Endrick é aquele jogador que nós já falamos, tem muita estrela e a bola quando chega sempre parece que vai mudar um pouco o quadro do jogo, e o Brasil tentou várias vezes até que encontrou o lance de empate aí por uma assistência, mais ou menos um cruzamento do Gabriel Magalhães, o defesa. Praticamente o Brasil estava indo para cima, dominando mais ou menos uns 80 a 20% do jogo, mas o Japão quando segurava a bola dava medo porque jogava no contra-ataque e era um desespero. Mas o Brasil achou um cruzamento do Gabriel Magalhães e de alguma forma o Casemiro, que poderia ter feito o bote lá no primeiro gol do Japão, acabou se redimindo, fazendo não só o gol, mas também começou a jogar muito defensivamente, e até porque vocês vão ver lá mais pra frente que ele foi considerado o melhor jogador em campo. E o Real Madrid, o Brasil acabou empatando com o gol aí do Casemiro, e foi aquele jogo onde o Brasil precisava ir para cima e teve um lance que eu só sei que eu levantei, eu meio que gritei e achei que já tinha acontecido o gol do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior pegou uma bola do meio de campo, deu uma caneta, avançou, driblou esses dois jogadores e fez a finalização, só que essa bola infelizmente não entrou, foi no poste. Bateu no poste e voltou. E eu já nem estava olhando para o jogo, só sei que eu tinha gritado de meio que de emoção, eufórico, e achava que a bola tinha entrado porque era um lance que praticamente poderia ter sido um dos gols mais bonitos, e vou mostrar aqui para vocês. Foi um lance que ele pegou a bola no meio de campo, foi recebido um passe, acho que do Ryan, driblou, deu uma caneta, continuou a progressão, limpou tirou os dois. Quando foi finalizar, a bola bateu no poste porque o goleiro acabou defendendo. Eu nem tinha visto o lance, eu achei que a bola tinha entrado, mas esse foi um dos lances. E o Vini acabou chamando também todo mundo, a galera aí, para ver se continua torcendo para o Brasil, porque foi um lance que poderia ter matado o jogo. O Brasil poderia ter feito 2-1, mas não aconteceu porque simplesmente o goleiro fez uma defesaça e a bola foi aí no poste. Eu achei que a bola tinha entrado, mas quando eu virei, estava todo mundo com a cara triste. Senhoras e senhores, um aplauso. Uma ovação por esse jogador. Bruno Guimarães, senhor Bruno Guimarães. O Brasil estava sofrendo com a saída de bola? Tava. Mas o Bruno Guimarães, não só pelas assistências, que fez mais uma hoje, é a quarta e o maior assistente da Copa do Mundo, tem jogado muita bola. O Brasil tentou, e mais ou menos aquilo que eu estava sempre falando, o Neymar, que poderia ser esse cara que ia tirar um coelhinho da cartola, tentar achar um espaço, um passe entre os defesas. Bruno Guimarães conseguiu achar nada mais do que o Gabriel Martinelli, que entrou depois de uma aposta de mais uma vez Carlo Ancelotti. O treinador é bom, então ele poderia ter colocado qualquer outro jogador, o Neymar, poderia ter colocado o Danilo do Botafogo, como todo mundo sempre fala, mas colocou aí o Gabriel Martinelli, que muitas das vezes já jogou como centroavante no Arsenal, então deixando o Vinícius mais para baixo, mais para a esquerda como sempre, e colocando o Gabriel Martinelli um pouquinho entre os defesas, e num lance muito complicado, praticamente o Bruno Guimarães conseguiu achar o Gabriel Martinelli e o Brasil conseguiu fazer o 2-1. Como? Eu não sei, bora ver esse lance. Praticamente ele conseguiu ter a bola, essa na visão do árbitro. Não sei como, ele tentou ameaçar e chutar, fez o passe. Gabriel Martinelli estava muito bem e fez o gol.
poderia ter sido um gol parecido com o do Vini, que a bola foi no poste, mas foi um gol bem diferente. Eu não sei como ele conseguiu visualizar essa posição do Gabriel Martinelli, que estava muito bem posicionado e fez o gol. O Brasil poderia muito bem ter ido para a prorrogação. Eu acredito que iria vencer, mas foi muito melhor porque esse gol veio nos 9.4.5 minutos, porque depois dos 90 o árbitro tinha dado mais 6 minutos de acréscimo e era claro que iria para a prorrogação, mas acabou acontecendo. Gabriel Martinelli foi praticamente o herói aí do lance e não deu para o Japão. O Brasil conseguiu vencer e o juiz ainda tinha dado mais 4 minutos porque teve a celebração do Brasil, foi um pouco demorada. O árbitro deu 4 minutos e estava todo mundo desesperado porque precisava acabar logo esse lance. Vamos ver mais um pouco como é que foi esse gol aí. A vibração da galera meio que foi muito eufórica, O Brasil conseguiu recuperar a bola lá no lado direito, não sei se foi o Danilo, e o Bruno Guimarães achou simplesmente o Martinelli como um ponta de lança, fez a finalização e todo mundo correu para o abraço. Bom, Brasil se classificando aqui para mais uma etapa da Copa do Mundo, para o mata-mata, esperando. Deixa eu tirar aí o barulho antes que não aconteça nada. Esperando a Noruega e a Costa do Marfim. Bom, Casemiro, melhor jogador em campo, foi votado. Acredito que é um voto público, né? Então foi votado. Foi um jogo que poderia ser melhor jogador do mundo, o melhor jogador da partida para qualquer um que jogou realmente bem. Não vi ainda as notas aí dos jogadores, mas o Casemiro, não só pelo gol de empate, mas também jogou muito bem defensivamente. O Brasil começou a dominar o jogo depois, fez o gol aí do Casemiro. Na verdade, antes disso já estava tentando várias vezes. Depois do gol, então, o Brasil dominou praticamente 80% do gol e o Casemiro foi considerado o melhor jogador em campo. Bom, Brasil passou do Japão. O Japão merecia também poder avançar, mas foi contra um Brasil, então azar do Japão. Brasil 2, Japão 1. O Brasil vai esperar aí a Noruega e a Costa do Marfim. E quem vencer, vamos ver o que dá, porque o Brasil sofreu contra o Japão, poderia não ter sofrido, mas sofreu e depois conseguiu achar, porque às vezes quando a seleção está perdendo, correr atrás do resultado faz com que a equipe jogue um pouquinho mais ofensiva, muito mais para frente, tentando, vai batendo, mas claro, sempre com a ideia de que se for uma seleção que tem jogadores também muito rápidos, muitas das vezes a defesa acaba ficando meio má distribuída e aí pode quebrar um pouco e em contra-ataque o Brasil pode sofrer, então tem que ter muita atenção. Teve muitos erros de saída de bola, o Brasil sofreu muito, o gol aí do Japão foi praticamente numa saída de bola, um erro aí do Danilo, mas o Brasil conseguiu se redimir. Paquetá aí saiu lesionado ou saiu sentindo alguma coisa, o Casemiro também, não sei se estão bem, não vi ainda as notícias, mas foi isso, Brasil 2, Japão 1, e eu acho que dá para o Brasil avançar, dá esse chaveamento aí para o Brasil, tá bom, dá para vencer. Talvez os problemas comecem a surgir mais agora, apesar de que o Japão jogou muito bem. Deixa um like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima. E feliz aniversário aí para mim. Tamo juntos.